Nessa aula falaremos sobre o princípio fundamental da contagem, agora, segunda parte, a parte B. Na aula passada tínhamos dois ou mais conjuntos distintos, e aí nós combinávamos, fazíamos pares ou ternos ordenados ou ênuplas ordenadas. Agora vamos tratar quando tivermos apenas um conjunto. Por exemplo, o conjunto A, onde eu tenho A1, A2, tá? A1, A2 é o A índice 1, A índice 2, A índice 3, até o A índice M. Então eu tenho um conjunto A com M elementos, sendo que esse M tem que ser maior ou igual a 2. Ele não pode ser 1, porque quando formarmos pares, por exemplo, A1, A3, como nós não desejamos repetidos, tipo A1, A1, A2, A2, A3, A3, ele tem pelo menos dois elementos. Tá? Essa demonstração ela pode ser feita por indução finita, mas aqui nós vamos apenas mostrar como é que calcula. Uma outra aula podemos fazer a demonstração sem problemas. Tá, como que eu vou poder combinar? Vamos imaginar, igual lá no caso das moedas. Por primeiro, nosso primeiro algarismo aqui, nosso primeiro par, primeiro elemento do primeiro par, eu tenho quantas possibilidades? Eu posso escolher qualquer um dos n elementos, certo? Então eu posso pegar qualquer um deles. Então quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho m possibilidades, certo? E agora, para o segundo, quantos elementos eu posso escolher? Eu posso escolher qualquer um, exceto o que eu já escolhi. Então aqui, para a segunda possibilidade, eu tenho m menos 1. Então quantas são as possibilidades? M vezes m menos 1. Ah, mas eu já sabia fazer isso, professor. Sim, mas agora, se eu quiser saber como eu faço uma sequência ordenada, por exemplo, uma sequência A1, A2, A3, AM. Essa é uma sequência, mas eu posso ter a sequência A2, A1, A3, A4, A5, A6, AM. Aqui eu vou organizar todos eles em uma fila. Eu quero saber quantas filas diferentes eu posso fazer. E a gente vai olhar muito parecido com esse. Vamos fazer a nossa fila genérica aqui. Então, quantas possibilidades eu tenho para o meu primeiro elemento da fila? Aqui eu escolhi a 1, aqui eu escolhi a 2, mas eu poderia escolher qualquer um. Então eu tenho m possibilidades. Para o segundo elemento da nossa fila, eu posso escolher qualquer um, exceto o que eu já escolhi. Então aqui eu tenho m menos uma possibilidade. Para o terceiro elemento aqui, eu posso escolher qualquer um dos que eu ainda não escolhi. Então aqui, como eu já escolhi 2, eu tenho m menos duas possibilidades. Para o terceiro, eu tenho m menos 3 e assim sucessivamente. No final, eu vou ter m menos 1, m menos 2, m menos 3, m menos 4, m menos 5 e no final eu vou sobrar apenas uma possibilidade. Dessa forma, eu consigo contar quantas filas diferentes eu consigo fazer. Tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Eu quero ordenar aqui, eu tenho A, B, vou colocar minúsculo, A, B, C, D, E e F. Eu quero formar uma fila com esses elementos aqui e eu quero saber quantas filas diferentes eu posso formar, sem ter que fazer todas as filas e contar. Eu vou contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então para o primeiro cara da fila aqui eu tenho 6 possibilidades, certo? Eu já escolhi, vamos imaginar que eu escolhi o B. Agora eu vou escolher o segundo cara da nossa fila. Eu posso escolher qualquer um deles menos o B. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Vamos imaginar que eu escolhi a E. Para o próximo da fila, eu tenho 4 possibilidades. Vamos imaginar que eu escolhi o D. Agora eu tenho 3 possibilidades. Vamos imaginar que eu escolhi o F. Agora eu tenho 2 possibilidades. Vamos imaginar que eu escolhi a A. E no final, eu tenho apenas uma possibilidade, que é o que me sobrou, o C. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar
toda essa galera. Eu vou fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas, está lembrando de alguma coisa? Quando eu pego um número e multiplico por todos os números menores do que ele, né, na ordem dos naturais, isso nada mais é do que 6 fatorial. Lembra desse fatorial? 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí é só multiplicar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 120, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 2 vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Olha só. Com as letras A, B, C, D, E, F, eu consigo fazer 720 filas diferentes. Então, se eu fosse organizar esse A, B, C, D, E, F aqui, colocando todas as filas, A, B, C, D, E, F. Agora eu vou trocar o A com B. B, A, C, D, E, F. Quantas filas eu conseguiria fazer? 720. Isso se eu não fizer nenhuma repetida, que é provável que você vai errar e fazer aqui filas repetidas. Então, um novo conceito aqui, talvez novo para alguns, é o fatorial. O que é o 6 fatorial? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Só multiplicar, que dá 6. O que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí já sabemos, né, que 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 4, 24. Então essa vai ser a segunda parte do nosso princípio fundamental da contagem. Quando eu quero fazer aqui ordenar esses números aqui em uma fila, tá? Onde aqui eu também não vou repetir, é só eu fazer o número de elementos dessa fila fatorial. Vamos imaginar um outro exemplo, uma aplicação para isso? Vamos imaginar que eu tenho 4 atletas, tem 1, 2, 3, 4, e esses atletas participaram de uma corrida. E aí, temos lá o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Né? Quem vai ganhar essas corridas vão estar o primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu quero saber quantos pódios diferentes eu conseguiria organizar. Como assim? Pode ser que esse fique em primeiro, esse em segundo e esse em terceiro. Pode ser que esse fique em segundo, esse em primeiro e esse em terceiro. Perceba que o 4 ele não entra no pódio. Quantos pódios diferentes eu conseguia formar? Para o primeiro lugar, poderia ser qualquer um dos 4 integrantes. Então, eu tenho 4 possibilidades. Para o segundo lugar, vamos imaginar que esse aqui ficasse em primeiro. Eu tenho 3 possibilidades. Vamos imaginar que esse ficou em segundo. E para o terceiro lugar, eu tenho 2 possibilidades. E aí agora é só multiplicar. 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Então eu poderia ter 24 pódios diferentes, 24 resultados diferentes. Isso usando o princípio fundamental da contagem, segunda parte. Perceba que no primeiro exemplo aqui, eu organizei todos. Então eu multipliquei, fiz o fatorial. Aqui eu tinha 6 possibilidades, eu fiz 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui, como eu só tinha 3 possibilidades, eu multipliquei 4 vezes 3 vezes 2. Mas não precisa preocupar, né? Vamos fazer alguns exercícios e isso vai ficar mais claro.